Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar das leituras da semana. Tem Marvel, tem DC, tem Bonelli, diversidade, o local é aqui, o canal é este. Mais detalhes sobre as leituras da semana depois da vinheta. Sem mais delongas, vamos falar das leituras da semana, começando por Aquaman, edição especial de 80 anos. Trata-se de uma HQ em capa cartão, com 96 páginas e custando R$ 20,96. Esta é uma edição que segue aquela linha das demais edições especiais comemorativas, né? A gente já teve aí do Robin, da Mulher Gato, do Capitão América no ano passado. Essa também ainda é de dezembro, né? Esta HQ. Ela traz uma série de histórias curtas do Aquaman por uma equipe criativa bastante variada, desde o Geoff Johns, Shaw Aldridge, Chuck Brown, Dan Jurgens, Scott Eaton, Evan Shanner, tem muita gente bacana. A história ela começa contextualizada nos dias atuais, mostrando o Arthur lidando com a ameaça subaquática, e ela vai revisitando alguns momentos e alguns outros personagens do universo do Aquaman, né? A gente tem o Aqualad, uma história bem emocionante, onde ele discute o relacionamento com o pai dele, né, o Arraia Negra. Essa história foi, ao meu ver, o ponto alto aí desta edição, uma história bem bacana. Foi justamente a história escrita pelo Geoff Johns. Depois tem uma história da Mera. A gente vai ter uma história do Mestre dos Mares também. Então todos aqueles principais personagens ali do universo do Aquaman, eles têm uma espécie de participação, tem algum conto curto. São histórias de 4, 6 páginas no máximo. E elas, apesar de não dialogarem entre si, ajudam a um leitor novo, a um leitor que não tem muito conhecimento do universo do personagem, a se interessar um pouco mais. Eu, por exemplo, estava vendo uma história aqui que é focada no relacionamento do Aquaman com a Mera, e mostra aqui o Aquafera, né, que é uma espécie de clone, uma versão bizarra do Aquaman, um cara musculoso, grandão, que eu não conhecia, e achei no mínimo interessante a gente ter aí essa versão distópica do personagem, e um pouco também do relacionamento dele com o seu irmão, o Rei dos Mares, o Mestre dos Oceanos, né? E as criaturas das profundezas. Então, assim, é um HQ bem interessante para você que é um leitor que não tem muita bagagem de DC e que quer conhecer um pouco mais deste universo, principalmente do Aquaman. Leiturinha leve, tranquila, de boa. Outra leitura leve e tranquila de boa é Marvelverse, o espetacular Homem-Aranha. Trata-se aí de uma edição que não é o formato americano, né? É uma edição aqui um pouquinho menor. A Panini tem investido nesta mini antologia temática. A gente já tinha visto lançada uma do Shang-Chi, e agora a gente tem aqui do Homem-Aranha, explorando o tema dele ser desmascarado. Então as duas histórias que a gente tem nessa edição, os dois arcos, mostra o Peter Parker lidando com situações onde a sua identidade foi exposta. E esse lançamento foi obviamente pensado para aproveitar o hype do filme, né? Tem uma história aqui com o Dr. Octopus, inclusive, é uma história clássica do Homem-Aranha. A gente está falando aí de Amazing Spider-Man número 12, tem também o número 87, o número 105 e o número 106 e mais algumas outras edições. Então, visita vários momentos da mitologia do Cabeça de Teia, e em todas essas histórias o Peter tem que lidar com problemas aí relacionados a ele ser descoberto, né, como o homem por trás da máscara da aranha. Então é uma história. Apesar desta antologia de Marvelverse ser sobre o Homem-Aranha ser desmascarado, a história mais importante desta edição, com certeza, é o menino que colecionava o Homem-Aranha, né? Essa história é a história mais humana do Peter Parker, é a história mais
que aproxima o Peter do colecionador, do fã. Para quem não sabe, o Peter ele fica sabendo através de uma reportagem do Clarim Diário que existe um colecionador, um fã do Homem-Aranha, que coleciona tudo do Homem-Aranha, e este jovem está numa clínica de tratamento de câncer, né? Uma clínica terminal, e o Peter resolve aparecer uma noite para visitar este rapaz, e este rapaz acaba deixando uma lição para o Peter, que é uma lição de quanto um super-herói pode ser importante para alguém. E aí a gente percebe que não é só apenas um personagem, né? A gente percebe que tem uma mensagem muito forte ali por trás. O Tim acaba sendo um pouquinho todos nós colecionadores, né? Que muita gente que já conheceu, já viveu, já teve aí seu momento de fã com o personagem, já não está mais entre nós, mas o personagem continua sendo uma ponte, um elo de ligação entre várias gerações. Então, só por isso, só por ter esta edição, essa mini antologia aqui já é importantíssima. Então fica aí o registro. Homem-Aranha Marvelverse. Dando seguimento às leituras da semana, a gente não fica só em super-heróis. Muita gente pediu, muita gente recomendou, e cá estou eu lendo Bonelli. Sim, Zagor, nova série número 1, uma edição em capa cartão da Mitos, com 244 páginas, e que normalmente tem um preço de capa bem caro, R$ 49,90, para uma história preto e branco, bem básica, né? Mas nesse caso eu consegui essa edição na Amazon e estava com preço de promoção, acho que R$ 29,00, R$ 26,00, numa oferta relâmpago, eu acabei pegando. Esta é uma história que reúne aí dois vilões que já enfrentaram no passado o espírito da Machadinha, né, o Zagor, e esses dois caras, que é o Thunder alguma coisa, é um cara que ele consegue absorver a energia elétrica, Thunderstruck, é isso? Ele absorve a energia elétrica dos seres humanos e a redireciona. E o outro é um mago, né, o Darkwood, ele os caras querem ser os reis de Darkwood ali da região. É uma história que mistura elementos ali de Velho Oeste, com magia, com o sobrenatural, o místico. Eu confesso que para uma primeira experiência foi uma leitura diferente, né? Diferente daquilo que eu estou acostumado, apesar de ter uma dinâmica muito parecida com a dinâmica de super-herói, mas aqui eles exploram outros temas, né? A gente vê povos exóticos, como pigmeus, como africanos, como tribos indígenas, sendo tratados ali de forma um pouco mais romântica, né? Os indígenas são mais inocentes, são fáceis de ser manipulados, enquanto o homem branco, ele de certa forma, ali, tanto o herói quanto o vilão é o centro das atenções dessas histórias. Essa aqui, particularmente, me apresenta um destemido Zagor, né? Em alguns momentos parece um pouco Tarzan, em outros momentos parece o Fantasma, que eram personagens com os quais eu tive mais contato, mas fiquei curioso para conhecer um pouquinho mais e com certeza vou ler outros materiais da Bonelli. Muito obrigado especificamente aí para o Rafael lá do canal Multiverso 38 que recomendou esta leitura, bem bacana. Fica a dica aí para você que quer também começar a ler Zagor ou ler Bonelli de forma geral. E para fechar essa semana eu também li Black Sad. Esse daqui estava um tempinho já parado aqui em casa, O Inferno e Silêncio. O Inferno, o Silêncio. Essa dispensa apresentações, né? Materialzão da editora SESI, que se eu não me engano prometeu publicar isso daqui também em capa dura esse ano. É uma história do detetive gato, né, o Black Sad lá. Eu acho muito legal essa linguagem de você dar animais, né, o antropomorfismo. Eu comentei recentemente na resenha de Corso, quando animais são dotados de características humanas, porque aqui a gente vê que o mundo de Black Sad e os animais eles são humanizados. Então a gente tem um detetive que está investigando questões relacionadas aí a personagens da máfia, a personagens que têm uma vida de caráter no mínimo duvidoso, mas ao mesmo tempo a gente tem o lado que poderia ser de qualquer pessoa, né? O personagem aqui
que é o Seba, ele tem uma veia artística, ele tenta viver dessa arte, e essa arte vai levando ele para caminhos pouco honrados, e ele acaba tendo que lidar com as consequências disso. É uma história muito bacana, é uma arte espetacular, né? O Dia Canales com o Guarnidor produzem aí uma obra de arte espetacular. Eu acho que Black Sad é o tipo de material que, se você quer conhecer como a Europa produz quadrinhos diferente dos Estados Unidos, é uma excelente porta de entrada, e é muito bom ter esse material publicado por aqui. Eu tenho 3 dos 5 volumes que foram lançados, vou atrás de completar o resto desta coleção, ou dependendo aí de quanto tiver o preço do capa dura, eu irei buscar o capa dura. Então, essas foram algumas leituras da semana. Tem outros materiais que eu quero resenhar em vídeos específicos. Essa semana ainda sai vídeo, nos próximos dias sai vídeo aí de X-Men, de Capitão América e de outras coisas que estão chegando aqui pra gente ler. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Comenta aí se você leu algum desses materiais, se você não leu. Falar de gibi, sempre bom. Se você não for inscrito, se inscreva. Forte abraço e até a próxima.